Graça e paz, queridos irmãos, bom dia. Essa música ela é muito especial para mim. Enquanto a gente cantava ali, me veio muito boas lembranças. Foi a música que a minha esposa entrou na igreja. Não foi com a marcha nupcial tradicional, mas foi com essa música. Foi um momento de adoração mesmo, de verdade. Então, para mim é muito especial mesmo. Do quanto foi importante naquele dia, talvez o dia mais feliz da minha vida. Porque ali eu estava me tornando um só com ela. E nada melhor do que começar essa nova vida adorando a Deus dessa forma. Então, realmente é muito especial e eu louvo a Deus por isso. Amém. Nós vamos continuar falando de casamento, então, já que é assim. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. Continuando a falar sobre casamento, a gente já é a terceira mensagem sobre o tema. Hoje nós vamos ver a importância de compreender a dinâmica ideal de um casamento cristão. Lembrando que a gente está falando sobre casamento cristão. E como a gente pode viver em harmonia nesse casamento, refletindo o caráter e o amor de Cristo. E com isso, glorificar a Deus. Na semana passada, a gente pôde ver que um casamento sólido é aquele que está edificado, alicerçado em Cristo. E na sua palavra, ou seja, em obedecer a sua palavra. Se nós entendermos que a obediência e a prática das coisas que Jesus nos ensina e manda transformará e restaurará todas as coisas, então a gente pode ter a certeza de que não só no nosso casamento, mas também na nossa vida e na vida de quem a gente ama, esses resultados também acontecerão. Então a gente vai junto hoje aprender um pouco mais na palavra sobre como que a gente pode entender e nos dedicar para que a dinâmica do casamento seja plenamente desenvolvida em nós, na nossa vida e na vida do nosso cônjuge. Então eu queria ler com você 1 Pedro capítulo 3, dos versos 1 a 12, e meditar depois, verso a verso, sobre o que é que Deus tem para nós hoje, como igreja. 1 Pedro capítulo 3, verso 1, começa assim: Igualmente vocês, esposas, sejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior. Uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês, igualmente, vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo que vocês foram chamados,
a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que seja o Seu Espírito falando hoje, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos para que a Tua palavra, Deus, encontre lugar ali. Pela Tua graça e misericórdia, Deus, usa-nos nessa manhã para que a Tua palavra seja entendida. E não só entendida e ouvida, mas colocada em prática. Tudo isso para que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente pode ver aqui que nos versos 1 a 6, Pedro fala sobre a conduta da esposa. Ele começa dizendo, igualmente vocês, esposas. Porque antes, Pedro já estava falando aqui sobre a vida cristã e viver essa vida cristã de forma exemplar. Se você olhar no capítulo 2, a temática é essa, uma vida cristã vivida de forma exemplar. E sobre a sujeição do crente nas relações civis e sociais. Então ele começa ali no capítulo 2 a falar que todo crente precisa estar sujeito nas relações civis e sociais. Logo, o assunto aqui é para crente, é para quem está em Cristo. Então, novamente, é importante relembrar que nós estamos tratando aqui de casamento cristão. Não adianta a gente olhar para um casal não cristão e querer exigir deles uma postura como essa, porque não faz sentido algum. Então, a conversa aqui é para a gente crente em Cristo. E, por favor, me entendam quando eu digo crente, não estou falando de evangélico. Eu estou falando de gente que crê no senhorio de Jesus Cristo, que o tem como Senhor e Salvador. Esse é crente. E mais do que isso, ele pratica a sua palavra, como nós vimos no domingo anterior. Ele ouve as suas palavras e coloca em prática. Esse é crente. Então, Pedro está falando aqui para a gente crente, então a gente precisa entender que esses preceitos ensinados aqui é para quem está em Cristo. Ele começa dizendo aqui, estejam sujeitas ou submissas em outras versões, cada uma a seu próprio marido. Essa expressão aqui a gente já viu nos escritos de Paulo, Efésios, por exemplo, 5, 21 e 22. Ele também fala em Colossenses capítulo 3, verso 18 a 19, quase que as mesmas coisas. O N. Miller, ele diz o seguinte a respeito disso. Ele diz que a instrução de Pedro com essa sujeição é equivalente e simplesmente à instrução para que as mulheres sejam boas esposas. Só isso. Lembrando duas coisas. A primeira é que não sei se você se lembra na nossa série aqui, Cartas de um Prisioneiro, quando a gente expôs a carta aos Efésios, nós lemos que o texto que Paulo fala sobre o relacionamento marido e mulher começa no 22. Mas eu entendo que ele começa no 21. Efésios capítulo 5, verso 21, quando ele diz, sejam sujeitos uns aos outros. Então, essa sujeição, ela precisa ser mútua, assim como ele diz também nos versos 13 e 14 do capítulo 2. Sejam sujeitos uns aos outros. Porque a gente vê, então, que essa sujeição sendo mútua, não se trata de posição hierárquica, quando Pedro fala, mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. Mas é papéis definidos de cada um. Então, não se trata de sujeição de gênero. O gênero feminino é sujeito ao gênero masculino. Não tem nada disso. Tanto é que todos esses textos enfatizam
que as mulheres precisam ser sujeitas aos seus próprios maridos, ou ao seu próprio marido. Mais ninguém. Não há nenhum outro homem, nenhuma outra pessoa da qual ela precisa ser sujeita, a não ser o próprio marido. Embora o texto bíblico nos diz que nós devemos ser sujeitos uns aos outros. Então, sujeição é uma questão de comportamento cristão. E já a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Então, não se trata de sujeição de gênero aqui. Até porque Paulo fala em Gálatas, capítulo 3, verso 28, e também em Colossenses, capítulo 3 e 11, que não há diferença entre grego, judeu, escravo livre, homem e mulher, pois todos somos um em Cristo. Então, essa sujeição que Pedro menciona tem uma finalidade. Ele diz aqui, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. É provável aqui que muitas mulheres dessa época eram casadas com homens descrentes. É possível notar aqui, ao longo dos evangelhos e das cartas de Paulo, que as mulheres aparecem com frequência no início das igrejas. Lembra quando a gente mencionou isso, tanto na carta de Filipenses quanto a carta aos Efésios? Que as mulheres estão ali. As mulheres sempre aparecem figurando o início das igrejas. Então, é muito provável que nas igrejas da época tinham mais mulheres do que homens, e as mulheres casadas tinham, portanto, os seus maridos ainda não crentes. Então, a gente vê exemplos como o de Lídia, na igreja de Filipos. A gente vê isso lá em Atos, capítulo 16, verso 13 e 15. Aliás, a igreja de Filipos começou na casa dela. A gente vê Priscila, mas no caso de Priscila, ela sim com o seu marido Áquila, na igreja de Corinto. Febe, que era diaconisa na igreja de Cencreia. E Maria, mãe de João Marcos, na igreja de Jerusalém. Os exemplos de mulheres que aparecem e provavelmente na liderança da igreja. Tanto é que em Filipenses, Paulo vai falar sobre duas mulheres que estavam ali com um problema, divergências entre si, que provavelmente fazia parte dessa liderança, da qual ele cita que elas ajudaram muito na propagação do evangelho. A Sintique e a Evódia. Então, a exortação aqui é para que a conduta cristã no lar influencie o marido e não o discurso, não falatório. Às vezes a gente quer convencer as pessoas de que a nossa verdade é mais verdade. E para isso a gente usa muita conversa. Pedro está dizendo aqui para as mulheres não fazerem isso com os seus maridos não crentes. Para que elas os convença, não pelo muito falar, mas pela sua conduta, pela sua postura em casa. Era muito comum na época que as pessoas deveriam seguir a religião as mulheres deveriam seguir a religião do marido. Então, pensar numa mulher em outra religião que não fosse a do marido era algo problemático. Então, era muito sábio para a mulher naquela época não ficar provocando o marido com conversas, ficar falando na cabeça dele sobre a religião então cristã, que era novidade na época. Então Pedro dá esse conselho que é muito prudente. Então Pedro não está dizendo aqui que a mulher deve ser totalmente calada nessa relação, mas que ela não deve tentar ganhá-lo na base então do discurso, da conversa, mas sim pela sua conduta, o seu comportamento, e um comportamento cristão, obviamente. A ideia, então, é aqui que o marido seja ganho da seguinte forma. Ele diz aqui, na sequência do verso, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Pedro está afirmando que é por observar o comportamento que o marido descrente pode se aproximar do evangelho. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que essa mesma determinação que Pedro dá para todos os crentes
em 2,12, quando ele diz: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, Pedro está dizendo aqui que essa não deveria ser apenas a conduta das mulheres, mas sim de todo crente. Especificamente, ele está falando com as mulheres de maridos não crentes aqui. Mas que essa postura de influenciar o não crente através da conduta deveria ser de todo cristão. De que pela postura, pela conduta, pela prática da palavra, o não crente pudesse observar e crer. E que no dia da visitação, no dia em que o Senhor entrasse naquele coração, ele pudesse glorificar a Deus. O que a gente vê hoje em dia é o contrário. São crentes dando mau testemunho. E Paulo vai dizer isso em Romanos 10. Como crerão, se não há quem pregue? E isso é preocupante, meus irmãos. Às vezes a gente quer muito falar a respeito do Evangelho, a respeito da Bíblia, a respeito de Jesus, mas a nossa conduta, a nossa postura, às vezes diz o contrário. E não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que o comportamento do cristão, sendo ele exemplar, vai fazer com que o cônjuge, ou quem quer que seja, possa observar e crer. Então, o comportamento honesto ou puro, que ele se refere aqui, deve ser um comportamento modesto e santo de quem tem o Senhor e a sua palavra como moderador. O comportamento com temor não significa que a mulher deve temer o marido, ou quem quer que seja, mas ter um comportamento de reverência diante de Deus. E aí ele diz assim, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças no cabelo, joias de ouro ou vestidos finos. Pedro continua falando sobre comportamento aqui. E agora ele apela para que a beleza que realmente tenha importância não seja a exterior, que é evidenciada pelos penteados, pelos adornos, pelas roupas que se usa. Coisa muito comum naquela época e também nos dias de hoje. A beleza exterior muitas vezes ganha uma importância extrema na vida das pessoas, que às vezes beira a idolatria. E a gente vive na era dos care, né? Tudo é care. E o cuidado pessoal está muito em evidência. Isso não é de todo ruim, isso é bom. É bom a gente se cuidar, é bom a gente cuidar da nossa aparência, desde que isso não tome lugar muito grande no seu coração. Ter vaidade não é ruim, desde que isso não ocupe um espaço maior do que ele precisa ter. E esse é um grande problema. Uma curiosidade interessante sobre a palavra traduzida aqui por beleza, ou adorno, ou enfeite em outras versões, é que no original grego é a palavra cosmos, de onde vem a palavra cosméticos, que é muito usado hoje em dia, né? Veja que, por exemplo, revistinhas que antigamente acho que só tinha Avon, né? Hoje, o quê? Isso eu não sei, não o que eu vou falar, Lu. Isso é coisa mais fina, né, Lu? Avon é popular. Ganharam muito mais popularidade, porque esses produtos são cada vez mais apreciados, inclusive por homens. Hoje em dia tem muitos homens usando produtos de beleza. Botox, essas coisas assim, né? Pois é. É raro, mas acontece sempre. Pedro não é contra a mulher se embelezar. A questão aqui é não tomar isso prioridade para a sua vida. A questão aqui é que isso não ganhe um lugar de idolatria na vida da pessoa.
Mas ele diz, mas que ela esteja no seu ser interior, ou no seu homem interior. Interessante que algumas versões trazem no seu homem interior. Essa beleza tem mais a ver com o ser do que o parecer ser. A beleza que realmente importa é a do caráter transformado por Cristo e pela sua palavra. Pedro está falando desse ser interior para se referir ao íntimo da pessoa. Ou seja, aquilo que ela realmente é. E ele diz aqui que é uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Então, a beleza de um caráter moldado por Cristo, que é perseverante e não vacilante, é o que realmente agrada a Deus. É o que realmente traz satisfação para o Pai e o glorifica. E aí no versos 5 e 6, ele continua dizendo, pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido, e foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, do qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Pedro, então, faz menção aqui das mulheres de Deus do passado, que se adornavam da obediência a Deus, em primeiro lugar. Lembre que nós estamos vendo aqui que esse contexto em que as mulheres deviam obediência ao seu marido e que, na maioria das vezes, era de fato o senhor delas. Então, era uma época em que os maridos muitas vezes se comportavam e agiam e se consideravam donos das suas esposas. Ele fala aqui que Sara chamava Abraão de Senhor. Imagina isso, né? Uma esposa ter o seu marido como seu senhor. Então, isso era uma época diferente da nossa. Mais uma vez, a gente vê no texto o reforço dessa sujeição, que não é de gênero, repetindo, mas é restrita ao casal. Essa questão sempre é bastante discutida e polemizada, gente. Impressionante como isso ganha espaço nas discussões, nas conversas, e sempre gera um comichãozinho, né? Mas é compreensível isso, dado a atitude de muitos homens que oprimiram, que maltrataram, que não se comportaram como um verdadeiro homem de Deus. E eu estou falando de homens crentes. Infelizmente, por causa de comportamento de homens que não se comportaram como deveriam, biblicamente, muitas mulheres se sentiram, então, oprimidas, com razão. Mas deixa eu transcrever aqui um argumento muito interessante de uma escritora chamada Susan Hunt. É um trecho de um livro chamado As Mentiras que as Mulheres Acreditam e as Verdades que as Liberta. Um livro que, inclusive, a gente tinha aqui na nossa livraria, mas vai ter mais, vai chegar mais aí. A Susan Hunt, ela diz assim: não posso oferecer argumentos lógicos para a sujeição ou submissão. Desafia a lógica o fato de Jesus abrir mão das glórias do céu para poder dá-las a nós. Sujeição não tem a ver com a lógica, tem a ver com o amor. Jesus nos amou tanto que se sujeitou voluntariamente à morte na cruz. Seu mandamento afirma que as pessoas devam sujeitar-se aos seus maridos. É um presente que damos voluntariamente ao homem ao qual juramos amar em obediência ao Salvador que amamos. Deus disse que o homem precisa de uma auxiliadora. A verdadeira mulher celebra esse chamado e o confirma em vez de contradizê-lo. Torna-se compassiva em vez de controladora, companheira em vez de protagonista. Ela se torna substancialmente sujeita e não superficialmente sujeita. A verdadeira mulher não tem medo de se colocar em posição de sujeição.
Ela não precisa ter o domínio, não tem de controlar. Seu medo se dissolve à luz da promessa da aliança de Deus, de ser o Deus dela e de viver dentro dela. A sujeição é simplesmente uma demonstração de sua confiança no poder soberano do Senhor Deus. A sujeição é um reflexo de sua redenção. Mas logo vem o pensamento: se meu marido é passivo, tenho de tomar a iniciativa ou nada será feito. Quando perguntamos às mulheres em quais das mentiras contidas nesse livro elas haviam acreditado, essa mentira ficou em terceiro lugar. Conheço poucos assuntos que sejam uma fonte maior de frustração para as mulheres do que homens passivos. Mais uma vez, essa não é uma dificuldade nova. Como acontece em muitas questões, tudo volta ao jardim do Éden. E aí ela cita Gênesis 3:6. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Um outro livro que trata desse assunto chama-se O Silêncio de Adão, onde o Larry Crabb, que é o autor, ele fala sobre essa cena em que a serpente tenta, oferece e a mulher come do fruto. Onde é que estava Adão? O texto diz que ele estava do lado. Ele foi omisso. Não cumpriu o seu papel. Então a gente vê aqui o exemplo de Sara, quando Pedro cita a matriarca, que é o exemplo de que se praticar o bem, não vai precisar se preocupar com qualquer tipo de perturbação. Então nós não precisamos de forma alguma entrar nos méritos de comportamento da mulher cristã, ou seja, usos e costumes aqui. Sobre como se vestir, como se pentear, como se comportar de forma geral, e a gente poderia aqui fazer um monte de citações, mas não vem ao caso. Porque a mulher que é cristã e se preocupa com a beleza do seu interior, certamente está sujeita à transformação do seu caráter pelo Senhor. E é Ele, através da sua palavra, que determina como ela deve se comportar, como ela deve se vestir, como ela deve falar. Mas agora vem a conduta do marido, no verso 7. Embora a gente esteja vendo aqui que Pedro foi econômico, né? 6 versículos para falar para as mulheres e apenas 1 para falar dos homens. A gente pode ver também que a consequência é muito séria para o homem. Assim como Paulo faz em Efésios, né? Onde ele também economiza um pouco mais para falar com os homens, mas a consequência, aquilo que está sobre os ombros do homem é bastante sério. Ele diz então: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, ou coabitem com ela com entendimento, em outras versões. Ele diz aqui igualmente, para que os maridos saibam que o pensamento continua o mesmo. Desde os versos finais do capítulo 2, ele vai dizendo que a conduta deve ser exemplar. Uma conduta de amor e de respeito como marido cristão. O marido deve crescer em conhecimento do Senhor e da esposa, e não permanecer ignorante a essas coisas. Então o marido precisa constantemente conhecer a Deus e conhecer a sua esposa. Viver a vida comum do lar ou coabitar com ela significa que o marido precisa viver de acordo com a vontade de Deus. E ele precisa compreender, discernir as necessidades da esposa, que podem ser emocionais e físicas, e aí a gente está falando de presença, de carinho, de dedicação, e também as necessidades gerais da casa, do lar. Limpeza, cozinhar, cuidar das crianças, que muitos homens acham que essas são tarefas femininas.
É interessante que minha mãe foi criada num modelo em que essas tarefas de limpar a casa, lavar a louça, cuidar das crianças, cuidar dos afazeres, era tarefa estritamente feminina. E às vezes eu ia lavar uma louça, ela falou, não, deixa que eu lavo. Como se um homem fazer esse trabalho fosse algo inconcebível. Mas por causa de uma criação rígida, dura e ignorante. Porque a tarefa comum do lar cabe aos dois. Então, um homem que pensa que essas coisas são tarefas femininas, repense. E ele continua, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça de vida. Então, dar honra à esposa ou ter consideração por ela é dar a ela o valor devido. Ou seja, a esposa, ela é valiosa para o marido. Primeiro, porque a gente já viu na primeira mensagem, em Gênesis capítulo 2, que ela é uma só carne com ele. Então, o marido precisa valorizar a sua esposa, entendendo que ela é uma só com ele. E segundo, porque ela é filha de Deus, cordeira da mesma graça, lavada pelo mesmo sangue de Cristo. Então, o homem que trata a sua mulher desvalorizando, desmerecendo, ele está contrário à palavra de Deus. Primeiro, porque ele não entendeu o princípio básico de que a esposa é uma só carne com ele. E mais básico ainda, ele não entendeu que ela é uma filha de Deus, e por ser uma filha de Deus merece todo o cuidado, toda a valorização. Pedro então diz que o marido ele precisa honrar a esposa ou considerá-la por ser a parte mais frágil. É óbvio aqui que ele está falando das diferenças físicas do homem e da mulher. Há coisas que as mulheres não precisam fazer, que os homens devem fazer por elas. De novo, não que a mulher não seja capaz, né? Claro que é. Mas elas não precisam, se elas têm um marido cristão. Então, Pedro está dizendo aqui sobre essa parte mais frágil no sentido físico, que obviamente, claramente, assim são. Então, honrar a esposa é dedicar-se a ela de tal forma que as suas necessidades, seja elas quais forem, sejam atendidas. Então, ela possa se sentir amada e cuidada por seu marido. E aí vem a consequência, quando ele diz, agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas, ou para que não sejam impedidas. A desobediência à palavra de Deus prejudica tanto a comunhão com Deus, quanto a vida conjugal. Olha só, hein? A desobediência à palavra, ela vai atrapalhar a sua comunhão com Deus e a sua vida conjugal, o seu casamento. E também vai atrapalhar o seu relacionamento com a igreja. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 7, versos 3 a 5. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, de igual modo, a esposa ao seu marido. Olha aqui a sujeição mútua. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Você vê aqui que não tem domínio, nenhum mais do que o outro. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio.
Então, a vida conjugal, ela está totalmente ligada à vida espiritual. Por isso, maridos, se você não trata sua esposa de modo piedoso, ou seja, com dedicação, o Senhor retribuirá, não dando ouvidos às orações de vocês. Não é sério isso aqui? Não é grave? Então, você marido que está aqui, talvez isso tenha pegado no seu coração, dá tempo. Dá tempo de mudar as coisas. Dá tempo de se arrepender, voltar para o Senhor, se colocar diante de Deus, clamar a Deus por graça e misericórdia e tratar a sua esposa com decência, com amor, com dedicação. E aí as suas orações voltam a ser respondidas. Por último, ele diz aqui nos versos 11 a 12 sobre o desenvolvimento desse amor no casamento. Então, nessa seção aqui do texto, nós vamos ver a mutualidade do amor que promove a unidade e dinamismo no casamento cristão. Ele começa assim, no verso 8. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Pedro lista aqui 5 atitudes que qualquer crente deveria ter, principalmente no casamento. Primeiro, ter o mesmo modo de pensar. Os casais precisam buscar as mesmas coisas. Eles precisam ter os mesmos planos. Para isso, é preciso que eles sentem e tenham um acordo. Para alinhar os seus projetos, para alinhar os seus planos, para alinhar esses acordos no casamento. Eu repito o versículo de Amós 3,3, quando diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É impossível. Segunda coisa, ser compassivos. Os cônjuges precisam sempre estar atentos um ao outro, para responder às necessidades um do outro. Ele diz que é necessário ser fraternalmente amigos, ou amorosos. Obviamente, o amor nunca deve faltar no relacionamento de um casal cristão. Ele diz para ser misericordiosos. O casal ele precisa afetuosamente fazer o exercício contínuo de ver as coisas com a perspectiva do outro, de ser sensível, de ser atencioso um com o outro, buscando sempre se colocar no lugar do outro. E por último, ser humildes. É preciso estar sempre disposto ou disposta a encorajar um outro e se alegrar com ele nos seus sucessos. Esses dias eu estava conversando com 2 pastores amigos e eles estavam dizendo da crise que um casal tinha. O casal está em crise e tal. E aí eu perguntei o motivo. Não é que ele está incomodado porque ela ganha mais do que ele. Eu falei, oxe, mas isso é problema? Para mim é solução. Né? Não, mas realmente o homem fica meio incomodado quando a mulher ganha mais. Eu falei, gente, mas esse cara aí precisa conhecer o Evangelho, precisa conhecer a Bíblia, né? Porque se são uma só carne, que diferença faz um ganhar mais do que o outro? Se o dinheiro é um só também. Porque, veja, irmãos, se nós somos uma só carne, eu e a minha esposa, o dinheiro que entra é um só. Qual a diferença da mulher ganhar mais que o marido? A minha mulher ganha mais que eu. Graças a Deus, irmãos. Aleluia. E eu espero que ela ganhe muito mais ainda. Louva a Deus. Amém? Glória. Depois você manda essa mensagem para a sua patroa. Quem sabe, né? Quem sabe. E ele diz assim: não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário,
responda com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Para que as coisas sejam bênção na vida de um e do outro, são necessárias algumas atitudes. A primeira delas é: não pague o mal com o mal. Às vezes, a atitude ruim do outro faz o cônjuge desejar vingança. E às vezes a pessoa fica maquinando ali o momento em que ela vai poder se vingar. Aquela resposta atravessada. Você vai ver. Alguém um dia me disse assim, falou assim: um dia eu te pego no banheiro sem papel higiênico. E aí... isso é muita maldade. Não foi minha esposa que disse isso, tá, gente? Por favor. Isso certamente, meus irmãos, é uma péssima escolha. Pagar o mal com o mal. Ele diz: não paguem ofensa com ofensa. Palavras malditas, troca de acusações, coisas do gênero, sempre ofende um ao outro. Sempre vai trazer algum tipo de ofensa. Sempre vai deixar o outro chateado, triste. Quando isso acontece, é importante sempre pensar muito bem antes de abrir a boca e revidar. É necessário pensar muito bem, refletir muito bem. Nessas horas é melhor se calar. Porque às vezes a ofensa vem num momento de raiva, de ira. E revidar aumenta todo o problema. É como uma faísca num monte de gasolina. É explosão na certa. Então Pedro está dizendo que não paguem o mal com o mal, não paguem ofensa com ofensa. Alguém precisa entender e frear numa discussão, numa briga, numa contenda. Ele diz aqui: responda, ao invés disso, responda com palavras de bênção. A palavra nos encoraja a declarar bênçãos um para o outro, um na vida do outro. E ele diz que é para isso que a gente é chamado, para declarar bênção, para abençoar. Ou seja, para receber também a bênção por herança. Ele diz: pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se para alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Para terminar aqui, Pedro cita o Salmo 34, nos versos 12 a 16. Ele fala que amar a vida e ter dias felizes é o resultado da bênção de Deus na vida de alguém. Pedro, então, ele diz que essa bênção virá sobre aquele que refrear a língua do mal, apartar-se do mal e praticar o bem. Não basta só refrear a língua e apartar-se do mal. A prática do bem também precisa ser uma constante na vida do crente. A obediência a Deus na vida diária e no casamento, obviamente, é o caminho para experimentar a bênção. E, consequentemente, a desobediência vai levar à disciplina de Deus. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, para observar e cuidar deles. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, para as diversas necessidades e preocupações que virão. Isso também não significa que Deus nos preservará dos sofrimentos da vida, e muito menos dos sofrimentos na vida a dois, mas sim que Ele vai prover a sua graça para nos fortificar, para nos fundamentar e fundamentar os casais crentes nos momentos difíceis da vida de casado. Hoje a gente pode ver um pouco mais sobre essa dinâmica na vida de casais cristãos.
pudemos ver um pouco sobre o papel das mulheres, tentando desmistificar um pouco, ou despolemizar, se é que existe essa palavra, a questão da sujeição. Vimos também o papel do homem em honrar e cuidar de suas esposas, além de uma consequência, que é a interrupção das suas orações, em caso de desobediência, o que é bastante sério. E por fim, nós vimos a dinâmica do desenvolvimento do amor no casamento, que nos abençoa e nos faz perseverar em nossos casamentos. Que Deus abençoe cada um de nós na nossa relação conjugal, para aqueles que ainda não se casaram e pretendem um dia se casar, que esse seja um padrão a ser seguido. Que aqueles solteiros que pensam no casamento no futuro não aceitem nada menos do que isso, do que os padrões estabelecidos por Deus na sua palavra. E que assim, entendendo que o casamento de fato é cristão, porque foi Deus quem o criou, desde a criação, então ele pode ter certeza de que, estando debaixo dos direcionamentos de Deus, com certeza a bênção vem. Para você que talvez esteja vivendo uma situação difícil no seu casamento, ainda há tempo de consertar. Basta recorrer ao Senhor, se arrepender e buscar o Senhor, aquele que é capaz de transformar até as mais difíceis situações. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, pela Tua palavra que pudemos cantar, pudemos ouvir, pudemos meditar nela. Que em nome de Jesus, Deus, se cremos nessa palavra, Deus, que ela encontre lugar no nosso coração, que ela possa crescer e frutificar em nossas vidas. Nós te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.